Olá, essa é a apresentação do TCC2 do curso de Engenharia Civil da UBRA, cujo tema é Viabilidade de implantação de equipamentos ligados à domótica em apartamentos de alto padrão. Esse estudo foi realizado pelos acadêmicos Rafael e Vitor e orientado pelo professor José Renato Aguiar. O nosso roteiro de apresentação é composto por introdução, referencial teórico, materiais e métodos, resultados e discussões, considerações finais e referências. Bom, com a recente crescente do mercado da construção civil no Brasil, pôde-se notar que muitos dos clientes passaram a ter uma exigência maior em relação aos seus apartamentos, não só em localização e estética, mas também em relação à tecnologia. E isso mudou um pouco do mercado. Falando isso, a gente realizou um estudo onde a gente buscava a viabilidade técnica e econômica de melhorias tecnológicas em apartamentos de alto padrão utilizando os princípios da domótica ou automação residencial. Bom, um fato disso é que são as tendências, né? Então, todo mercado sofre um tipo de tendência e o da construção civil não seria diferente. Seja ela por inovação tecnológica ou por métodos construtivos novos, essas tendências geram uma nova conformidade de mercado, ou seja, tendo que se adequar a novos parâmetros de exigências dos clientes. Bom, essas mudanças tecnológicas não trazem somente esse nova ideologia, mas também traz a nova oportunidade de se readequar, ou seja, melhorar sistemas de produção, melhorar sistemas tecnológicos e oferecer melhores produtos para os seus usuários finais. Tendo em vista isso, a domótica ela busca otimizar todo o processo da residência para o seu usuário final, ou seja, trazendo um conforto a mais, uma comodidade não só tecnológica, mas como também voltada ao cotidiano das pessoas, para que elas se sintam mais à vontade em utilizarem os seus produtos. Tá, o nosso estudo foi feito num método experimental e ele foi aplicado nos apartamentos do edifício Aqua, aqui em Santarém, onde a gente teve acesso a alguns projetos arquitetônicos e elétricos e foi feita a análise desses projetos para elaboração de um projeto de melhorias tecnológicas no apartamento. Esses apartamentos foram escolhidos e verificados a disponibilidade tanto no mercado local quanto no mercado virtual e assim como seu valor monetário. Logo após isso, foi aplicado um questionário para saber a intenção de compradores e possíveis compradores desses apartamentos, onde a gente queria saber se eles teriam interesse maior, se pagariam um preço a mais e se isso teria mais atratividade e valorização no apartamento. E também foi realizada em critério de curiosidade o desenvolvimento de uma placa sensorial conhecida como Arduino, com a intenção de comparar equipamentos já existentes no mercado com equipamentos que a gente poderia ser feito no Arduino. Bom, um dos materiais utilizados foi o relé Wi-Fi. Nele consiste o quê? O acionamento remoto, tanto da parte de iluminação, como também da parte de climatização dessas residências. Ou seja, ele ajuda as pessoas com economia, com acionamento no horário desejado e também ele proporciona o acionamento à distância, então tendo mais conformidade conforme a necessidade dos clientes. O kit de câmeras foi responsável pelo monitoramento da residência, mas também não somente por monitorar na parte de vigilância, mas até mesmo pela adequação ecológica. Porque imagina você estar distante, você consegue ver através das suas câmeras de monitoramento uma lâmpada ou algo ligado, ou até mesmo a central ligada, e você consegue desligar mesmo estando distante. Bom, a nossa fechadura digital ela é responsável não só pelo acionamento das portas, né, fechar e abrir, mas também ela tem um controle através do registro digital das pessoas que adentram ou que fazem uso daquele ambiente através da fechadura. E ela também pode ser acionada através de senha. Bom, o nosso equipamento Arduino ele funciona como um pequeno computador,
Ou seja, ele é uma alternativa a essas do mercado que já são desenvolvidas. Então nós pegamos ele com a intenção de tentar elaborar um esquema parecido para ter um critério de comparação do nosso próprio desenvolvimento. Aqui a gente tem uma planta com os equipamentos já alocados. E foi alocado no apartamento 24 relés Wi-Fi que controlariam a iluminação e a climatização do ambiente. A climatização desses 24, apenas 4 são responsáveis pela climatização. Também foi colocado um kit com 8 câmeras em locais estratégicos, como as 2 varandas, na cozinha, nas 2 entradas principais, e também as 2 fechaduras biométricas nas entradas principais da cozinha e da sala. Bom, a montagem do equipamento em Arduino. Ele funciona como se fosse um sistema de start. Então, nós temos nele o nosso sistema de relé temporizador e também nós temos o nosso sistema de sensor presencial. Então, o que significa isso? Significa que o relé temporizador ele funciona com a intenção de, a determinado horário, aquele sistema de presencial funcionar. Ou seja, não adianta eu ter um controle da iluminação ao meio-dia, sendo que eu não preciso dessa iluminação em si. Mas eu fitando o horário que eu necessito nele, ele só vai acionar o nosso sensor no determinado horário específico que eu tiver acionado o nosso sistema. Então o sistema de ligação fica como descrito na imagem. Bom, após toda essa análise e todo o levantamento dos equipamentos, a gente elaborou um questionário. Esse questionário ele era composto por 9 questões, onde a gente buscava analisar tudo que os clientes e possíveis compradores e já compradores dos apartamentos gostariam de ter no seu apartamento, se eles já conheciam a tecnologia e tudo mais. E para saber se o apartamento seria mais atrativo ou não para os clientes. Esse questionário foi aplicado de forma online por conta da pandemia, então foi uma forma que a gente achou de aplicar esse questionário. Esse questionário ele foi aplicado em 2 grupos diferentes. Grupo A, compradores, já tem apartamentos no edifício Aqua, e grupo B, possíveis compradores. E a primeira questão a gente buscou abordar para saber se eles já haviam ouvido falar da tecnologia sobre a domótica. A segunda questão a gente deu alternativas de equipamentos, o que eles gostariam de comandar no apartamento deles, como iluminação, climatização, câmeras e fechadura, etc. A terceira questão, a gente buscou saber se eles já tinham tido algum tipo de contato com a tecnologia, de alguma forma, se alguém já tinha visto e tudo mais. A quarta questão foi bem específica, se ela melhoraria ou não o seu cotidiano, se eles acreditavam que a tecnologia iria melhorar o seu cotidiano. Bom, na quinta, nós pesquisamos se eles teriam interesse de ter essa tecnologia em suas residências. Na sexta questão, nós pesquisamos com ele sobre essa tecnologia ser um fator relevante para o momento da compra dele. Se eles tivessem dúvida, esse apartamento dispõe desse tipo de tecnologia, se isso realmente pesaria ou não. A sétima questão seria se essa tecnologia seria personalizada, se eles precisariam adaptar ela mais ainda ao seu uso. A oitava questão é uma questão muito interessante, porque nós orçamos um valor base nos apartamentos e depois verificamos o valor de cotação do que seria a implementação desse uso. E nisso nós chegamos a um valor de 2% do valor do apartamento final. E perguntamos a esses possíveis clientes se eles estariam dispostos a gastar mais de 2% nesse apartamento e ter essa comodidade. Bom, a nona questão seria do apartamento, se essa tecnologia seria um fator tão relevante quanto a localização do prédio. Ou seja, eu tenho um prédio um pouco mais distante, um prédio um pouco mais perto, se também ter essa tecnologia seria tão importante quanto a localização. Bom, aí chegamos aos resultados. E vimos que os gastos que nós temos para implementar essa tecnologia, fizemos as comparações dos materiais, tanto comprando pela internet, como o material comprando nas lojas físicas em Santarém. E nisso nós chegamos a essa tabela,
onde inicialmente a gente pode ver a diferença de valores tanto da parte comercial como da parte do comércio de Santarém, como da parte do comércio online. Então tivemos essa diferença, né? E um fator relevante também que nós vimos é que a mão de obra de instalação, ela tem um preço, ela tem a variação de preço dependendo de qual estágio está a sua construção. No caso, como nós fizemos uma pesquisa com pessoas que trabalham com esse tipo de instalação, eles comentaram que esses tipos de instalação, dependendo de como tivesse o andamento da sua obra, facilita ou dificulta o implemento dessas tecnologias. Bom, aqui a gente tem os resultados dos questionários. Como eu falei, ele foi dividido em 2 grupos e os resultados do grupo A foram os seguintes. 66,7% das pessoas entrevistadas não sabiam o que era domótica. A maioria dos condôminos preferem controlar o monitoramento dos seus apartamentos e 50% deles já teve algum contato com essa tecnologia. São coisas que são bem importantes frisar. Também todos, 100% deles acreditam que a tecnologia melhoraria muito o seu cotidiano. 85% deles gostariam de ter o serviço disponível nos seus apartamentos. 83% admitem que ter essa tecnologia disponível seria um fator de relevância para a sua compra. E somente uma pessoa não optaria por personalização, ou seja, ficaria com a tecnologia que a construtora implementaria no apartamento. Que a construtora oferecesse. Sim, né? E todos os outros buscariam ter uma personalização do seu modo de usar, do seu gosto. 66,7% aceitariam pagar um valor a mais para ter esse tipo de tecnologia disponível no seu apartamento, e mais da metade afirma que ter um apartamento automatizado é tão relevante para a sua escolha quanto a localização do mesmo. No grupo B, por conta de ter um perfil parecido desses possíveis compradores, os resultados foram muito parecidos. Então a gente pode ver que 62% já conhecem o que é domótica, um percentual maior dos questionados tendem a preferir controlar a iluminação e climatização do apartamento. 66,7% nunca teve contato algum com essa tecnologia. Um número bem elevado, de 97%, acredita que a tecnologia facilitaria o seu cotidiano. Mais de 90% gostaria de ter automação disponível no apartamento. Mais de 90% tem isso como fator relevante para a compra de um imóvel. 81% das pessoas personalizariam o sistema. 92% pagariam para automatizar o seu apartamento. E 76% acreditam que a tecnologia é tão relevante quanto a localização dos apartamentos. Bom, nesse termo, nós chegamos às nossas conclusões. E nós vimos que as escolhas pelo mercado digital dos equipamentos, como dito, foi considerada justamente por ser um preço mais acessível. E sendo que é um processo de implantação num apartamento de alto padrão, a gente acredita que a implementação disso em outros apartamentos diminuiria ainda mais o custo dessa implementação. No caso do nosso pequeno desenvolvimento do Arduino, nós chegamos à conclusão que não dá para ser aplicado nisso por conta dos dispositivos já existentes no mercado. Até por conta também da configuração e tudo. Por esses dispositivos no mercado já terem um controle sensorial através do celular, do aplicativo via smartphone, que isso levaria um tempo muito maior para a gente conseguir desenvolver na própria placa de Arduino. Bom, já nos questionários, como eu falei, tivemos bons resultados. Os questionários nos mostraram que realmente o apartamento e a automação residencial seriam economicamente viável pelo fato de ela ser apenas 2% do custo total do apartamento, o que torna ele muito viável nos apartamentos de alto padrão. A maioria dos dois grupos aceitaria pagar por isso. Também a gente conseguiu identificar que muito mais da metade, acham que o apartamento se tornaria mais atrativo, mais valorizado por conta da automação residencial. E que a localização é importante, mas também a domótica está se tornando muito importante para a escolha dos apartamentos hoje em dia. Ou seja, o nosso estudo teve um resultado muito positivo nas duas questões que a gente buscou abordar, tanto economicamente como tecnicamente viável, e ele torna realmente os apartamentos mais atrativos. Bom, apesar a nossa plateia de estudo serem
compradores e possíveis compradores de apartamentos de alto padrão, a gente sabe que é um nicho de mercado diferenciado. Então entende que pode ser que isso não se reflita em apartamentos de, vamos dizer, iniciais, de valores para primeiros apartamentos e tudo. Mas a gente identificou que a necessidade, a curiosidade e até mesmo a disponibilidade das pessoas em ter novas tecnologias em suas casas foi muito grande. Então isso significa que pode ser um caminho, uma saída para aquelas construtoras que precisam dar aquele upgrade nas suas vendas, na busca pelas suas implementações, oferecer esse tipo de serviço que, através das nossas pesquisas que nós fizemos, demonstra que realmente a população gosta, tem interesse e que está disposta a pagar mais para ter esse tipo de tecnologia. Bom, essas são as nossas referências, todas as referências usadas no trabalho. E essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado.